Olá, aqui é Juan Brandt, falo em nome do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos no dia 7 de junho de 2021. Eu trago hoje algumas colocações sobre fragilidade, medo, idealização e angústia. Começo de um autor que muita gente tem preconceito com ele, que é Charles Darwin, principalmente a partir da obra Origem das Espécies, mas que existe muita colocação indevida de gente que não soube ler Darwin, ou gente que não leu ou ouviu falar. Então, Darwin fala da evolução da natureza. A natureza evolui. É disso que ele fala. Os animais, todos os espécimes evoluem. E ele demonstra, através de vegetais, de animais, como você pegando diversas espécies, eles vão se adaptando a condições mais difíceis de sobreviver. Então, essa é a tese central de Charles Darwin. É claro que ele admite que este ser humano também evolui, seu organismo evolui. Tanto é verdade que a gente hoje consegue resistir muito adequadamente a uma série de intempéries que em tempos primitivos talvez não se conseguisse. Porém, acontece o contrário. Existiam intempéries antigamente que nós conseguíamos enfrentar e hoje nós humanos já não conseguimos. Em nenhum momento Charles Darwin diz que o ser humano descende dos símios. Isso não está em lugar nenhum. Tá? Então é uma colocação totalmente indevida. Mas é bem evidente que nós conseguimos transformações nos animais domésticos, justamente porque procuramos, às vezes, animais mais bonitinhos, qualquer coisa assim. E tanto é que as pessoas escolhem animais, cachorros, por exemplo, no sentido estético. Então, a leitura adequada de Charles Darwin vai nos dizer que o ser humano, nesse sentido de ser humano, ele não vem de uma outra espécie. Ele é uma espécie que, como todas as espécies, evolui. Isto é muito diferente de qualquer outra colocação. Bem, depois desse preâmbulo, que era importante, para que vocês continuem me assistindo e não me vejam com preconceito, eu quero colocar algumas questões. Primeiro, fragilidade do corpo. O corpo humano hoje está extremamente frágil, mais frágil que antigamente. Mas, por outro lado, talvez hoje esteja mais forte, bem mais forte que antigamente. Depende do sentido que é dado a essa fragilidade e ao uso do corpo. Então, o que nós vemos hoje? Que existiria uma fragilização do corpo a partir da cultura, quando ela nos possibilita formas de sobrevida que, antigamente, não seriam possíveis. Estou querendo dizer o seguinte, que o ser humano, em outra época, era mais capaz de enfrentar situações de ataque de animais terríveis ou de conflitos da natureza. Mas na medida em que ele se organiza na civilização, ele começa a usar recursos variados para lidar com as intempéries que já não decorrem, às vezes, da sua força física ou da sua saúde. E aí nós temos o surgimento de remédios, de vacinas, de ferramentas, de armas, uma série de coisas. Tudo isso torna desnecessário que este organismo humano disponha de certos recursos. Por quê? Porque não são necessários. Então, na evolução deste organismo do ser humano, há uma decadência que é correlata ao incremento da cultura. E é interessante a gente notar que os vírus que atacam a humanidade, eles variam justamente em função dessa evolução.
E aí a vacina, como é algo que se domina, entra para funcionar como mecanismo de defesa. Porque esse vírus vem porque um outro mecanismo de defesa que o nosso organismo teria anteriormente já não está presente. De onde viria essa decadência? A própria evolução cultural, na medida em que tomamos medicações, tomamos vacinas e comemos alguma coisa que nos causa um enfraquecimento, uma fragilidade. É interessante também que aí nós procuramos formas para lidar com isso. E, por exemplo, a fisicultura foi algo que surgiu para compensar a perda da força física. Os homens já não estavam mais treinados para a luta, então precisavam mostrar um corpo que estivesse preparado para a luta. E aí eu tenho até uma cena para contar de um filme. O filme se chama Leolo, esse aqui. É um filme de 1992 de Jean-Claude Lauzon. Aqui existe uma cena de um rapaz que, para enfrentar um adversário que era bom de luta, ele pratica fisiculturismo por muito tempo e se torna um gigante fortão. Porém, quando ele é encarado, ele se acovarda, porque era só músculo, era algo exterior. Podemos pensar, então, que a fragilidade do corpo está relacionada ao incremento da cultura e, ao mesmo tempo, teríamos uma fragilidade do espírito, porque as pessoas não encontram mais dentro de si a força para lutar, apesar de adquirirem músculos. Daí que o medo que surge não pode servir como forma de reação a um ataque, porque para servir teria que haver força, só que a força não existe. Existe uma exteriorização somente da força. Daí que quando o ataque vem, surge o medo. E essa referência a esse filme também leva ao que está acontecendo atualmente com a pandemia do Covid. As pessoas têm medo porque elas se sentem frágeis e elas não encontram recursos. A droga que consumiam, a cannabis, não dá conta. A cocaína não dá conta. A bebida não dá conta. A fisicultura não dá conta. O crossfit não dá conta. Porque são exteriorizações. Ninguém está preparado para lutar fisicamente ou espiritualmente. Presos a idealizações. Se antes a idealização estaria em que, tendo um corpo assim vantajoso, o inimigo correria e isso não acontece, ou estando drogado, o inimigo não atingiria, mas atinge. A idealização agora passa a ser de que o mal passe, que a pandemia acabe, que a vacina resolva tudo, e que surja um milagre, espera-se o grande milagre. Não tem fé nenhuma, não há nenhum crescimento espiritual maior, mas tem um pensamento mágico. Ou seja, o que antes existia, às vezes, uma espiritualidade que ajudava a pessoa a ter coragem, agora existe um pensamento mágico, porque ele desanda, porque ele se sustenta em forças que não existem. Quando estava presente uma religiosidade, existia a força do Espírito Eterno. Mas se não existe força do Espírito Eterno, a força que adviria de uma idealização de um corpo ou de uma droga não tem efeito. Então estão sendo usados métodos indevidos para enfrentar o medo. E dentro disso, existem aqueles que percebem esta fragilidade e resolvem usá-la. E existe muita produção dentro da cultura que quer gerar o medo. E a partir dessa produção, as pessoas aumentam mais ainda a sua angústia, percebendo que suas idealizações não dão conta. Ou seja, as pessoas começam a perceber que tudo que elas fazem é inútil e que, na verdade, elas não têm recursos.
e começam a cada vez mais apostar em pensamento mágico. Pensamento mágico não dá conta, a angústia vai tomando conta, então aí nós temos depressão e uma degradação do próprio espírito e do próprio corpo. Então, a cultura que trouxe muitas coisas boas, quando ela começa a passar de um certo ponto, parece que ela enfraquece tanto a civilização começa a tomar um rumo que já não dá a segurança que ela, a civilização, deveria dar. Até porque Freud nos disse o mal-estar da cultura ou da civilização, que nós procuramos, através do grupo, nos proteger dos inimigos comuns. Mas chega um ponto que isso já não dá conta. Alguém vai dizer, sim, mas a vacina vai resolver isso. Sim, a gente acredita nisso. Mas, enquanto ela não acontece, as pessoas estão angustiadas, estão sofrendo e adoecendo para um próximo vírus ou uma próxima cepa. Parece que é necessário puxar um freio de mão na civilização, começar a procurar, começar a pesquisar onde é que nós estamos fragilizados, em que pontos, e recuperar o que estamos perdendo através da cultura, para que esse medo porque não se tem forças, seja combatido com base em forças internas de cada sujeito. Agradeço terem me acompanhado aqui. E entre no nosso site, psicanálise-ipepp.com. Temos análise pessoal, supervisão da clínica, trabalhamos também com projeto social para família, casais. Temos formação de psicanalistas. Obrigado, até uma próxima.